Olá, aqui é o Felipe, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui na Fábrica de Código. Na aula de hoje vamos começar a aprender o CSS. Mas antes de a gente entrar aqui na aula, rapidinho, ó, os comentários, me segue nas redes sociais aí, Twitch, YouTube, Instagram e faça parte da nossa comunidade lá no Discord, beleza? Aqui no Discord é o melhor local para você poder tirar suas dúvidas e interagir com outras pessoas. Show! Na aula de hoje é o seguinte, nós vamos começar a aprender o CSS. É a primeira aula de CSS aqui. E eu gostaria de fazer um disclaimer que é o seguinte, o CSS ele é muito grande. Vou te mostrar a documentação dele aqui, ó. Vamos abrir aqui, CSS. A documentação da própria Mozilla aqui, você vai ver, ó, que é muito grande, tem muita coisa. E assim, não dá para fazer uma aula eu passando por propriedade dessa, que não vai ficar legal, você não vai aprender. Então nós vamos para a parte prática da coisa, beleza? Nós vamos desenvolver aqui, ó, um site. Deixa eu posicionar aqui. Beleza. Ó, nós vamos desenvolver esse site, vou dar um zoom aqui. Aí, opa. Basicamente, ó, a gente vai ter aqui, né, um header com essa mensagem, aqui, né, uma citação, alguns eventos, algumas chamadas. É uma landing page de um site de eventos aqui, né, eventos externos, de trilha, de acampamento, essas coisas, beleza? Então nós vamos desenvolver esse site apenas com HTML, CSS, beleza? E com isso você vai começar a aprender o CSS. Obviamente, por cada coisa que eu for passando eu vou te explicar, mas nós vamos aprender aqui na prática. Essa é a minha maneira de aprender, beleza? Eu nunca aprendi CSS olhando por propriedade por propriedade. Eu aprendi justamente vendo exemplos. Então é a mesma coisa que eu quero trazer para você aqui. Eu vou trazer alguns exemplos e essa aqui é a nossa primeira aula, beleza? Bom, você vai ter que precisar instalar o Visual Studio Code, beleza? Que é esse cara aqui. Eu apenas criei uma pastinha aqui, ó, dei o nome dela de Outdoor Adventure, cliquei com o botão direito e mandei abrir com o Visual Studio Code. Então é ela que está aberta aqui, beleza? Vou começar criando aqui ó, a minha estrutura. Vou criar uma pastinha que eu vou chamar de Assets. E dentro dessa pastinha eu vou criar uma que chama Images e uma outra que chama CSS, beleza? Na raiz eu vou criar um arquivo aqui que chama index.html. Aqui dentro de imagens, eu vou deixar um link na descrição aí que você pode baixar as imagens, mas eu vou mandar elas aqui para dentro agora, beleza? Eu vou copiar aqui todas as imagens que eu vou usar. Beleza. Agora elas já estão aparecendo aqui para mim, ó. E dentro de CSS, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar ele de style.css. Então vamos ver, ó, styles.css. Beleza? Então tá pronto aqui a estrutura inicial. Você vai precisar ter instalado aí também, aqui ó, o Live Server, beleza? Então instala essa extensão aí, que é com ela que nós vamos abrir aqui ó, a nossa página. Vou vir botão direito aqui ó, cadê? Open with Live Server. Deixa eu arrumar a tela aqui também. Show de bola. Não tem nada ainda. Vamos começar a colocar a nossa estrutura aqui. Vou fechar aqui. Vou fechar esses alertas. Bom, colei aqui a estrutura inicial do HTML. Então, se você já assistiu minha aula de HTML, você já viu basicamente essa estrutura aqui, mas eu vou te explicar algumas coisas novas que tem aqui, beleza? Então, vamos lá. A estrutura do HTML, ela começa ali com doctype, com a tag HTML. Temos aqui a cabeça do HTML, né, o head e o body, aqui é onde vai ficar as informações que vão aparecer para o usuário. E eu estou trabalhando aqui com o Google Fonts. Beleza? Então você vai entrar nesse site aqui, ó, fontes.google.com. Aqui tem infinitas fontes, beleza? Tem fonte pra caramba que você pode usar. Eu estou usando aqui, se eu não me engano, a Montserrat, né? Então você vem aqui, ó, em Search Fontes, digita Montserrat. Ó, beleza, ó, essa aqui. Cliquei nela. Aqui, ó, já está selecionado, ó, tá vendo que está aparecendo para mim Remove this style?
Então, eu adicionei todos, beleza? Eu cliquei em todos aqui, em todos eles que são disponíveis. Aqui, ó, nessa parte aparece aqui o nosso Montserrat. E aqui tem como a forma que a gente vai usar. A gente vai usar com a forma de link. Então, eu apenas, ó, copiei isso daqui, beleza? Copiei, vim aqui, ó, e colei, beleza? E aí, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer no nosso CSS para usar essa fonte é o seguinte, ó. Você pode ver que aqui ainda não está acontecendo nada, né? Só mudou o título aqui em cima. A gente precisa vir lá no nosso CSS e especificar aqui, ó, o font family. Então, é exatamente a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso CSS. Eu vou vir aqui, ó, vou falar body. Então, a fonte, né, de todo o corpo do meu HTML vai ser ali o font family Montserrat e depois aquele sans serif. Beleza? Ó, exatamente o que está aqui. Show, posso fechar. Voltando aqui rapidinho, ó, então eu tenho uma meta. Essa meta tag viewport ela é importante para fazer um site responsivo. O que é um site responsivo? É o que ele vai se adaptar ali a diferentes tamanhos de dispositivos, para um celular, para um tablet, para o desktop. Nós não vamos falar de responsabilidade nessa aula, responsividade. Nós vamos falar apenas de CSS. Então eu vou desenvolver o site inteiro apenas para desktop, beleza? Você que está iniciando, não tem muito sentido você começar a aprender algo muito complexo. Vamos fazer o básico primeiro. Vamos fazer um site só para desktop, beleza? Tudo isso daqui é do nosso import lá do Google Fonts, beleza? Ele veio lá com aquele negócio que eu copiei. Estou fazendo um import do meu CSS aqui, ó. Então vamos fazer de novo aqui, ó. Link, hell, é style sheet, que é de CSS, e href é para onde está esse arquivo. Então, esse arquivo do CSS, ó, ele está na pasta assets, CSS e está o arquivo ali. Então, se ele está numa pasta acima, eu dou ponto barra, vai aparecer ele já, ó, assets, barra CSS, barra style CSS, beleza? E aí eu posso fechar a tag aqui, ó, igualzinho está em cima ali, beleza? Definir o título aqui, ó, Outdoor Adventure, e aí temos aí a nossa página. Vamos colocar um texto aqui rapidinho, ó, teste, apenas para você ver, ó, que ele já está pegando a nossa fonte aqui, ó. Então eu vou trabalhar muito com inspecionar elemento aqui, ó, para te explicar, ó. Se eu tirar o font family ali, ó como é que fica diferente aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para você ver, ó. Vou botar aqui no body, ó. Se eu apertar, ó, tá vendo como é que muda? Beleza? Então, essa é a ideia da fonte. Deixa eu voltar aqui para o tamanho normal. E vamos diminuir aqui. Beleza, vamos começar a desenvolver nosso site aqui, então. A primeira parte aqui do nosso site, ó, é esse cabeçalho aqui, ó. Temos aqui um header, né, com a logo, essa imagem de fundo e esse texto, beleza? Então vamos começar a desenvolver essa parte. Ó, eu vou ter aqui, ó, um header. Vamos até quebrar mais uma linha aqui. Eu vou ter uma div com uma classe que eu vou definir de container, beleza? Classe ou ID são seletores CSS, beleza? Obviamente, o ID ajuda a identificar um elemento na tela não só para o CSS, para o JavaScript também, mas podemos chamar que são seletores CSS. O ID ele sempre deve ser único. Quando a gente está trabalhando com CSS para um ID, a gente vai usar aqui, ó, o tralha, beleza? Tralha teste. Quando eu faço isso, eu vou estar atribuindo a um estilo, né, a esse elemento div que tem esse ID teste. O ID ele é único. Já a classe não, eu posso ter a classe container espalhada durante todo o meu HTML. Quando a gente atribui um estilo a uma classe, a gente usa o ponto. Beleza? Quando a gente usa o ponto, é classe, e aí qualquer estilo que eu atribuir aqui vai atribuir a esse elemento aqui. E a gente pode também atribuir CSS aos próprios elementos HTML, beleza? Como por exemplo body, eu posso definir para div, para o parágrafo. Opa, vou dar um Ctrl Z aqui. Um parágrafo, beleza? Qualquer elemento HTML você consegue definir esse CSS. Então, basicamente, o que você tem que ter em mente é isso. Eu vou ter uma outra div aqui, já já você vai entender tudo isso que eu estou fazendo, beleza? Eu vou chamar ela de page header logo.
O meu header, eu já vou dar o ID dele aqui, ó. Ele vai ser o page header. Então, qualquer outro ID que eu coloque dentro, né, qualquer elemento filho dentro do header, eu vou começar sempre com page header aqui, justamente para poder ser algo único, beleza? Eu vou ter a imagem. Então, ó, já tenho aqui o page header, a imagem. Então, eu estou apontando lá, ó, então, lembra, as imagens estão dentro aqui de images. Eu estou fazendo lá o ponto assets, barra image, barra a logo, é o white logo. E aqui é o texto alternativo, né? Ou seja, se por acaso essa imagem não carregar, esse texto que vai aparecer. O ideal é que você descreva o que é a imagem, igual eu fiz aqui, ó. A logo aqui, ó, é um escrito Outdoor Adventure na cor branca. Então foi o que eu descrevi aqui. Eu não vou ficar fazendo isso para toda essa aula. Só estou te dando aqui um disclaimer do que você precisa fazer enquanto você está desenvolvendo aí, beleza? Eu vou ter aqui uma outra div que vai ser o nosso Page Header Content, beleza? Então, ó, também estou definindo como ID. E aí, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Eu vou ter um H2 com esse texto aqui, ó. Explore the colorful world, beleza? Uma classe ali, um HR, que vai ser o nosso divider, que vai ser esse tracinho rosa. O texto H1, que é esse wonderful gift, beleza? Ó, é esse título grandão ali. E o nosso botão escrito Leia Mais, beleza? E eu já defini aqui uma classe para ele, que eu chamei de BTN. Então, basicamente é isso. Se a gente carregar, ó, esse aqui é a cara do nosso site e a gente precisa modificar isso agora. Vamos começar a brincar com o CSS aqui, então. Primeira coisa que eu vou fazer, a gente já vai começar aprendendo aqui variáveis CSS, beleza? Então, eu vou definir esse seletor aqui, root, que é o seletor raiz, e eu vou criar aqui algumas variáveis. Então, sempre que eu quiser criar uma variável no CSS, eu vou colocar traço a traço, nome da variável, dois pontos, valor, beleza? O valor dessa variável. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, color primary, minha cor primária, e o valor dela é esse aqui, beleza? E eu tenho outras aqui, ó, o over, ou seja, o over é quando eu vou passar o mouse por cima do elemento. Aí eu vou mudar para essa cor aqui. Tem uma aqui, ó, um cinza claro, digamos, preto claro e a cor branca, beleza? Qual que é a vantagem disso? Eu vou usar essas cores durante o meu CS aqui várias vezes. E aí, para eu não ter que ficar repetindo elas, e no futuro, se eu quiser mudar esse valor, eu apenas venho aqui nas variáveis e mudo o valor, ao invés de eu ir em cada seletor CSS que eu programei aqui e mudar a cor, beleza? Então, ao invés de eu trocar em 10 lugares, eu vou trocar em 1. Essa aqui é a ideia. Então, já defini aí as minhas variáveis. Eu vou criar um resetzinho. O que é um resetzinho? Eu vou apenas para todo elemento, então eu estou usando um asterisco aqui, ó. Eu vou tirar a margem, o padding e vou alterar o box sizing dele para border box. Então vamos lá. O que é margem? O que é padding? Vamos lá. A gente tem aqui, ó. Deixa eu subir aqui rapidinho. Então eu estou aqui, ó, em Computed. Então só lembrando, ó, eu vim aqui, mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor, ou se aperta F12, você vai abrir essa telinha que eu estou com ela aqui. Então eu estou na abinha Elements, beleza? E aqui, nessa da outra, eu estou em Computed. Qual que é a ideia? Eu vou te mostrar aqui, ó. Você está vendo o que está de laranja aqui, ó, em volta do elemento, quando eu passo o mouse por cima dele? Essa é a margem. A margem é o espaçamento exterior do elemento. Então, é a distância que ele vai ficar externamente. Eu tenho a borda, esse elemento aqui não tem borda, vamos definir uma borda para ele aqui rapidinho. Então, eu vou vir aqui, ó, border, um pixel, solid, vamos colocar a cor red. E vamos definir um padding aqui também de 20 pixels, só para você entender a ideia. Vamos voltar aqui. Então, eu tenho a minha borda, ó, tá marcado ali, beleza. Eu tenho o meu padding. O padding é o espaçamento interno do elemento, ó, é o que está de verde ali na tela. Então, a margem é o externo e o padding é o interno, beleza? E aqui de azul é o elemento em si. E aí, rapidinho, só para você saber, mais ou menos, né, o box sizing é o seguinte. Eu estou falando aqui que o box sizing é o border box. Então, vamos abrir a documentação aqui para você ver, ó.
a gente tem o Content Box e o Border Box. O Content Box é o padrão, conforme especificado pela norma. A largura do elemento e a altura são as medidas incluindo só o conteúdo, mas não o padding, o boarding e o margin. Ou seja, o que eu estou falando com isso? Quando eu coloco aqui o nosso box sizing igual a content box, eu só vou considerar a largura do meu elemento. Ó, você pode ver que a largura aqui está 1302 por 29. Não tem como dar o zoom nessa parte aqui, mas basicamente é o que está escrito aqui dentro. 1302 por 29, ou seja, 1302 de largura por 29 de altura. Essa é a largura. Quando está com Content Box, essa vai ser a largura do elemento. Agora, quando eu mudo para Box Sizing, ele vai considerar a largura total, ou seja, ele vai incluir a margem, a borda e o padding e a largura do elemento. E aí, o meu elemento, ao invés dele ter 1320, aqui eu acho que não vai dar para aparecer, mas ele vai ter, eu tenho aqui quanto de margem? Tem 19,92. Vamos colocar uma margem aqui para ficar um cálculo melhor. Margem 20 pixels. Então, a largura do meu elemento, ao invés de ser só 1262, ela vai ser 1262 mais 20 mais 1 mais 20. Beleza? Então, isso vai dar aí o valor, não vou fazer o cálculo de cabeça aqui agora, mas essa vai ser a largura total do meu elemento. Ao invés de ser só isso daqui, vai ser isso daqui tudo. E a altura, a mesma coisa. Ao invés de ser só aqui a parte azul, vai ser a parte até a parte laranja, beleza? Por isso que a gente muda para o box sizing, porque fica melhor de manipular. Senão um elemento ele vai sobrepor o outro se eu não considerar a margem e o pad. Se eu considerar a margem e o pad, eu consigo colocar eles lateralmente. Senão eles vão sobrepor, porque eles vão bater na largura um do outro, beleza? Então essa aqui é a ideia aqui desse pequeno reset. Então, tirei a margem. A margem, lembrando, como que funciona? Eu tenho a margem do topo, da direita, de baixo e da esquerda. Então, do topo, da direita, o segundo é da direita, o terceiro é de baixo e o último é da esquerda, beleza? Então, é sempre, topo, direita, deixa eu colocar na imagem aqui, topo, direita, embaixo e esquerda, beleza? É que a câmera está invertida para mim aqui, aí te atrapalha um pouquinho. Só para você entender, rapidinho aqui, 20, 19, 18, 17. Então, 20 pixels é do topo, 19 é da direita, 18 é aqui da parte de baixo e 17 é da minha esquerda. Beleza? Mesma coisa vale para o padding. E eu posso fazer assim também, margem, traço top, margem, traço, Ctrl Z, bottom, left, right, beleza? Para esses elementos assim, geralmente eu posso definir a margem só para um lado. Mas aqui, estou tirando a margem, o pad de todo mundo e mudei o box sizing. Essa é a ideia do meu reset. Vou mudar o tamanho da minha fonte para 18 pixels, beleza? Por padrão ela era outra, mudei para 18 pixels. O meu parágrafo, todo parágrafo, eu vou querer que ele tenha uma margem de baixo de 20 pixels, beleza? E aí, vamos começar a brincadeira aqui agora. A classe container, eu vou querer centralizar os itens. Se você reparar aqui, no nosso site, o texto está centralizado na página. Ele tem essa largura mínima dele aqui, que ele está centralizado à página. Se eu não definir essa largura, o texto ele vai vir aqui para o começo. Beleza? Igual está aqui. Então, como que a gente vai centralizar isso? Lembra que eu defini aqui uma classe container. Então, eu vou vir aqui, ponto container, e eu vou atribuir uma largura máxima de 1024 pixels e a margem, o que eu estou falando? Quando eu posso definir somente dois caras também. Quando eu faço somente dois, o primeiro fica sendo de cima e de baixo e o segundo da esquerda e da direita, beleza? Então, quando eu faço margem zero alto, o que eu estou falando aqui? Eu quero que de cima e de baixo fique zero e da esquerda e da direita fique automático. Com isso, ele vai centralizar a minha página aqui.
Se a gente vier aqui no container, ó, beleza, ó, ele colocou o mesmo tanto de margem aqui e aqui, na esquerda e na direita. Então, ficou ali um pouco centralizado o conteúdo, beleza? Show! Agora, vamos colocar aqui o nosso page header, né? Eu gosto sempre de fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, page header start, page header end. E a gente vai começar a atribuir o CSS para eles, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, id page header logo e o nosso page header content. E eu vou ter aqui também, ó, o nosso divider. Então, como o divider é indiferente ali, eu vou colocar aqui o nosso divider e a nossa classe do botão. Beleza. Já já a gente entra nelas ali. No nosso page header, eu vou definir aqui, ó, uma cor para o background, por enquanto, apenas para a gente ver ali na tela. Ó. Então, se eu fizer isso daqui, ó, definir ali uma cor mais ou menos preta, beleza? Então, quando eu quero definir o background, eu tenho algumas propriedades. Uma delas é o background color, ou seja, a cor de fundo, beleza? Eu também tenho outras aqui, ó. Background color image, é a imagem, a posição, se esse background se repete ou não, o tamanho, o clipe, beleza? Eu vou passar por alguma delas aqui, você vai ver já já. Eu vou querer um espaçamento aqui, ó, de 20 pixels, beleza? Então, se a gente olhar aqui, ó, eu já tenho aqui de verdinho em volta o nosso espaçamento, beleza? E por enquanto eu vou parar por aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu quero mexer na imagem. Tá vendo que ela está muito grande? Ela é um pouquinho menor. Então, o que eu vou fazer? Eu posso definir uma largura e uma altura direto aqui na imagem, ou eu posso definir para o CSS. E aí, a gente vai fazendo uma escadinha, beleza? Então, eu vou sempre fazer o seguinte, ó. Eu vou sempre começar com o meu pai, né, em cada um desses caras, né? O pai é o page header. O próximo elemento, né, o elemento filho, é o page header. E aí eu quero mexer lá na imagem. E aí eu vou definir aqui, ó, essa largura e essa altura. Ó, vou salvar. Já pode ver que diminuiu ali a nossa imagem, beleza? Agora, para o nosso conteúdo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar que ele tem a cor branca. Vou definir o alinhamento do nosso texto ao centro, beleza? Então, eu tenho text align, eu posso ter, por padrão, é à esquerda, beleza? Tá aqui, por padrão, é à esquerda, mas a gente tem o centro e tem a direita. E eu estou definindo um padding aqui, ó, de 200 pixels para cima, 200 pixels para baixo e nada na esquerda e na direita. Então, se eu salvar ali, ó, e voltar aqui, a gente já tem aqui, ó, o conteúdo mais ou menos centralizado aqui no centro mesmo, verticalmente e horizontalmente, beleza? Vamos voltar aqui. Agora, a gente vai definir algumas coisas para os textos. Se a gente olhar aqui, ó, esse texto aqui é muito maior, esse aqui é um pouquinho menor. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, vou fazer lá, ó, page header content H1. Então, ó, estou definindo que a fonte dele aqui, ó, vai ser de 72 pixels. Font size é o tamanho da letra, beleza? Page header content, o H2, estou falando que ele é 32 pixels. Se eu salvar, ó, já ficou diferente. Tá vendo como é que tá grandão, ó? Se eu tirar, ó, ele diminui, beleza? Se eu quiser ver o CSS do elemento, é só eu clicar em cima dele, ó, que eu vou ter o CSS dele aqui, beleza? Por padrão já tem o que o próprio navegador define, igual para o H2 aqui, ó, já tem esses caras. E aqui o que eu defini. Beleza. Agora, a gente precisa mexer com o botão. Aliás, vamos com o divider primeiro. O divider eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou definir uma borda de um pixel. Ela é sólida, ou seja, vai ser uma linha reta. E a cor vai ser a cor primary, né? Vai ser essa cor aqui, ó. Eu quero que ela tenha uma largura de 80 pixels e uma margem de cima e de baixo de 20 pixels e centraliza ela. Coloca uma margem alta, ó. Então tá ali. Se a gente inspecionar ele aqui, ó, eu posso ter aqui outros tipos de borda. Então, se eu vier aqui, ó, por exemplo, um border, traço, style. Eu tenho aqui, ó, o dashed,
o dotted, não sei se dá para ver, legal. Ó, tem ali ó, o double, groove, hidden. Cadê mais? Outset, revert, red, beleza? Mas a gente geralmente usa aqui, ó, o solid. Beleza? Que é uma linha reta ali, bonitinho. Deixa eu tirar o zoom aqui. Então, está ali, ó, o nosso divisor. Está começando a ficar parecido ali, ó. Vamos mexer agora no botão. O botão eu vou fazer bastante coisa aqui. E eu já te explico tudo. Vamos lá. Vamos lá. Border Radius. Estou definindo um Border Radius para o botão. O que é isso? O Border Radius vai ser o arredondamento dele. Tá vendo que o botão aqui, ó, ele é arredondado? Então, estou definindo justamente esse arredondamento. Eu tenho um padding aqui de 17 pixels verticalmente e 40 pixels horizontalmente. Estou definindo a font weight. A font weight a gente pode definir aqui, ó, números, 100, 200, 300, até 900, bold, bolder, lighter, normal, beleza? Por padrão é normal, geralmente. E aí quando eu defino 700, 700 é bem parecido com o bold, com negrito, beleza? Negrito. Border color, estou definindo que a cor da minha borda vai ser primary. A cor do background do botão vai ser primary também. A cor do texto do botão, quando eu defino color, é apenas a cor do texto. Vai ser branco, beleza? Eu não quero text decoration. Aí já está aparecendo ali, eu vou te mostrar o que é o text decoration. Text transform. O text decoration a gente tem aqui, ó, o dashed, dot, line through. Também tem vários aqui, beleza? Seria aquela linha que aparece ali. Deixa eu comentar tudo aqui. Que aí você vai ver. Ó. Então, comentário no CS, basicamente, é barra, asterisco e asterisco barra para fechar, beleza? Então, o text decoration é esse underlinezinho que tem aqui, ó. Tá vendo? Tem uma linha de baixo escrito, onde está escrito Learn More, beleza? Essa linha ali. Deixa eu voltar aqui. O text transformation, a gente tem ali o capitalize, ou seja, ele vai transformar a primeira letra em maiúsculo só, lowercase, todo mundo minúsculo, uppercase, todo mundo maiúsculo, e o none é o que você escrever na tela. Então aqui, ó, eu quero que a letra fique maiúscula, então eu coloquei uppercase, beleza? Display, inline block. Display é algo um pouco complicado de falar. Temos vários tipos de display. Display é como o elemento ele vai ser renderizado na tela, basicamente. Já eu te mostro alguns exemplos aqui, você vai entender um pouquinho melhor. Então, eu coloquei o inline block, beleza? E a margem, eu quero que esse botão tenha uma margem ali vertical de 20 e horizontal de nada. Então, vamos lá. Vamos clicar no botão aqui para você ver tudo que eu fiz. Ó. Border Radius, coloquei 30. Ó. Se eu tirar, beleza? Ele perde o arredondamento. O padding, ó, é para ter um espaçamento ali dentro da letra. A fonte lá, ó, coloquei a fonte bold. A borda quase não dá para ver. Vou até colocar de outro jeito aqui, ó, para a gente conseguir ver melhor. Vamos colocar aqui, ó, border 1px solid da cor primary. Então, se eu tirar o background, ó, agora eu tenho a borda ali, você vendo, ó, tá certinho. O background, a cor ali de fundo desse botão, a cor do texto. Ó, tirei o underline no text decoration, transformei em letra maiúscula. Agora o display, ó, que legal. Se eu colocar aqui o display block, ele vai ocupar a tela inteira. Ou seja, eu não vou conseguir colocar nenhum elemento ao lado desse botão, beleza? E somente em cima e embaixo, e ele automaticamente vai ocupar a largura inteira. Eu tenho outros tipos de display aqui, ó. Tem o flex, a gente vai ver também, ó, pode ver que o flex ele ainda coloca o texto na esquerda ali, ó. O inline block é bem parecido com o block. A diferença é que eu não vou conseguir posicionar elementos também na lateral e eu não vou ocupar a largura inteira, né? Então, por isso que eu coloquei o inline block. Eu não quero que ocupe a largura inteira. Se eu não definir um display, olha o que acontece. O meu botão ele fica coladinho lá no texto do H2, tá vendo?
Mas quando eu defino esse display, ele bate na borda do elemento, lá na borda do H1 ali, ó. Existem outros display aqui também, ó, display table, ou seja, eu quero que o meu elemento pareça com uma tabela, com o caption de uma tabela, com uma célula de uma tabela, com a coluna de uma tabela. Tem aqui também grid, beleza? Ó, CSS, o display flex e o display grid, eles vão merecer uma aula separada para eles aí, que eu vou explicar legal. O que eu te recomendo? Dá uma olhada aqui na própria documentação do display, lê tudo que está explicando aqui, que vai ter vários exemplos, beleza? Mas basicamente o que eu fiz aqui para o display foi para ele não ocupar a largura inteira e justamente ter esse espaçamento ali do elemento. E a margem também, a margem você já entendeu, ó. Quero que ele fique ali, ó, com essa distância. Se eu não definir o display, ó, eu não consigo definir a margem, tá vendo? Não faz efeito. Agora a gente tem dois estados aqui, ó, o over e o focus. O over é quando eu passo o mouse por cima. Não sei se você está percebendo no vídeo, mas quando eu passo o mouse por cima aqui, ó, o meu botão escurece um pouco, beleza? Que é justamente a cor secundária. Então, se eu quiser ver o over dos elementos, ó, eu vou clicar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, over, e aí eu consigo ver aqui, ó, o meu CSS, beleza? Como eu consigo só ver o over, o botão do mouse não vai funcionar, beleza? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, ó, eu vou até mudar aqui embaixo também, border, um pixel solid, beleza? Eu vou colocar outra cor aqui, só para você ver, ó, vamos colocar aqui desse light black, só para você ver a diferença, eu vou salvar. Vou tirar aqui o over. Quando eu passo o mouse, ó, essa aqui é a ideia, tá vendo? Eu tô trocando a cor ali. Então, deixa eu voltar para o que estava. Talvez no vídeo não dá para ver, mas se você estiver fazendo aí na sua casa, você vai ver que ele dá uma escurecidazinha. E aí eu estou usando um outro cara aqui, ó, que é o Transition. O Transition é a transição do elemento. Então, eu posso definir aqui, ó, o delay, a duração, em qual propriedade que eu vou aplicar isso e o time da function, né? Então, eu posso ou fazer assim separado, ó, igual eu fiz aqui embaixo. Então, eu estou aplicando em qual propriedade? Em todas, mas eu posso falar que é a borda, que é a background, que é a largura, qualquer uma dessas propriedades. Quando a gente fala de propriedade, a gente está falando disso. Quando eu coloco o all, significa todas elas. E a duração de 0,3 segundos. É para ficar algo mais suave, beleza? Então, se eu não fizer uma por uma, eu posso fazer uma só aqui, ó. Se eu tirar a transição, deixa eu fechar aqui, ó, ele, não sei se dá para você ver, mas ele simplesmente pisca na tela aqui, ó, fica ruim. Quando eu coloco a transição, fica algo mais suave, demora ali um pouquinho para o efeito acontecer, beleza? Então, já temos bem parecido aqui com essa parte, ó. Beleza, o texto está ali, o divide, e agora vamos colocar o nosso background. O background, se você perceber, ele tem como se fosse aqui, ó, uma capa preta por cima da imagem, dando uma escurecida nela, né? Porque a nossa imagem de fato aqui, ó, do background, qual que é? É a que tem o carinha ali. É essa aqui, ó. Se você ver, ó, tá vendo? Ela não tem ali o preto igual tá aqui atrás ali, né? Como se fosse algo por cima. Então a gente vai ter que programar isso no CSS, beleza? Então vai ser bem legal de fazer. Vamos voltar aqui, ó, para o nosso page header. E aí eu vou mudar tudo aqui agora e vou te explicar o que a gente mudou. Então vamos lá. Precisei definir uma posição aqui, né? Por padrão, a posição não é relativa. Deixa eu ver se no Computed aparece aqui. Por padrão é estático. Qual que é a ideia das posições aqui? Ó? Vamos abrir a documentação. A posição, ela define como que o elemento vai estar na tela ali, como ele vai ser renderizado. A gente tem ali o estático, o relativo, o absoluto e o stick, beleza? O estático é o padrão, ó, você pode ver que nada acontece, então é o elemento amarelo aqui, ele está com a posição estática. Com a posição relativa, ele fica com a posição em relação ao pai dele, beleza? Então aqui, ó, o nosso header, quem é o pai dele? É o body. Então,
eu defini a posição relativa para ele, então tudo que acontecer dentro dele aqui vai estar dentro do body. Então, se eu definir uma largura e uma altura para o meu body ali, ele vai respeitar essa largura e essa altura, beleza? Então aqui, ó, como ele está dentro de um filho, ele está dentro de um pai dele que eu não sei qual que é a div, mas ele está respeitando. Então, eu estou falando que ele está a 40 pixels do topo, mas se eu colocar 0, ó, ele volta para lá. Se eu colocar 0 também, ó, ele volta para o centro, beleza? Então, provavelmente tem uma div circulando aqui esses 3 quadrados. A gente tem a posição absoluta. Então, a posição absoluta, ela meio que ignora tudo que está na tela e ele assume a posição absoluta, ou seja, todo esse quadrado visível aqui é a posição absoluta. Só que ele respeita se ele estiver dentro de uma posição relativa. Se eu estiver dentro de um elemento que tem a posição relativa, ele vai trabalhar dentro desse elemento ali. Senão, ele vai trabalhar com a área visível, beleza? E a stick, ó, se eu rolar aqui, ó, tá vendo? É a posição fixa. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou precisar ter um elemento com a posição relativa para poder definir essa capa escura que tem por cima aqui, ó, que é preta da imagem, beleza? Então, já já você vai entender, você vai ver a coisa acontecer. Continuei deixando o color, especifiquei uma imagem, então quando a gente coloca aqui, ó, background image, a gente vai usar URL. Vou navegar até a minha URL aqui, ó, usando o caminho relativo, né? Então a gente vai usar sempre ponto barra para navegar. Vou falar que o background ele não se repete, ou seja, essa imagem, se ela fosse pequenininha, ela não ia ficar repetindo uma do lado da outra. Que a posição dele, top center, ou seja, ele vai pegar do topo e vai centralizar. A gente tem left, right, beleza? A gente tem todas as posições, topo, baixo, esquerda e direita. E o tamanho dele é cover, ou seja, eu quero que ele ocupe todo o espaço. Vamos ver na prática o que isso significa. Vou deixar a posição aqui. Ó, então, defini a imagem, né? Aí aparece a imagem ali. Se eu não tivesse feito nada, assim que ficaria a minha imagem, tá vendo? Não ia aparecer o rapaz que tem aqui embaixo. Se ela fosse pequenininha, ela ia estar se repetindo, mas como não é, ela não vai acontecer nada, mas se fosse algo muito grande, deixa eu ver se vai aparecer. Não vai aparecer. Como se fosse algo uma imagem muito pequena, iria aparecer melhor o efeito. Vamos trocar para uma outra imagem aqui, para você ver. Tem umas imagens menores aqui. Deixa eu ver essa. Não. Ah, tá, mas beleza. Deixa eu tirar aqui. Olha lá. Quando eu coloco, se eu não colocar o no repeat, tá vendo? A imagem ela é pequena, ó. E aí ela acaba se repetindo. Quando eu coloco o no repeat, ela vai não repetir mais. Beleza? Ela não vai ocupar todo o espaço aqui. Quando eu falo, ó, top center, o que eu estou falando? Ó, você vai alinhar ao topo e ao centro. Se eu tivesse colocado aqui, ó, centro, center, ó, ele alinha ao centro. Tá vendo? Então, essa é a ideia do top center. E o cover significa que ele vai ocupar todo o espaço. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, o contain. Aí fica com essas bordas pretas na lateral ali. Então, ele só esticou até definir a altura. O cover, ele vai a largura toda. O inherit é como se fosse herança, ele vai herdar o do elemento pai. E os outros ali não interessam. Beleza? Então, essa é a ideia. Vou voltar aqui a imagem para o que era. E aí, ó, minha imagem ocupou todo o espaço aqui. Beleza, vamos lá. Essa aula é longa mesmo, mas assiste aí com concentração, beleza? Vamos continuar aqui. Agora, eu vou definir o meu cover, né? Então, como eu vou ter esse cover em outra parte aqui, ó, eu vou ter aqui também nesse background, eu vou definir uma classe para isso, para poder facilitar a minha vida. E aí é o seguinte, ó. Seria, na verdade, não é nem um cover, é um overlay, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Definir essa classe. E agora eu vou precisar colocar uma div aqui com essa classe. Então, ela vai ficar logo abaixo aqui do header. E quando eu salvar, ó, já meio que funcionou ali, beleza? Vou precisar fazer algumas coisas, já já eu volto explicando cada uma das coisas que eu fiz aqui. Para continuar funcionando, eu vou ter que definir uma posição relativa também, ó, para o meu elemento irmão, tá vendo? Eu tenho um elemento irmão aqui, ó, que é a div container. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, no meu page header
Na classe container, então o elemento filho, vou definir uma posição relativa para ela também. Com isso, ó, já está funcionando aqui o nosso overlay, beleza? Então vamos lá. Definir uma cor, definir a opacidade, né? Ou seja, a opacidade é o quanto que ele vai ficar mais claro ali, né? Ficar transparente. Então eu coloquei ele, ó, 0,65, tem 0,5, né? A gente pode trabalhar com vários valores aqui entre 0 e 1, beleza? Então vou deixar o 65. Falei que a posição dele é absoluta. Então, se eu não definir a posição relativa aqui, ó, para o meu elemento pai, que é o nosso page header, ele ocupa toda a área visível, beleza? Então, por isso que eu defini uma posição relativa, ou seja, ó, posição relativa, você é o cara que vai mandar agora. E aí, quando eu vier aqui, ó, o meu background overlay, quando eu definir uma posição absolute para ele, ele vai ocupar somente ali o nosso header, beleza? Definir a altura dele, ó, de 100%, a largura de 100%, e eu quero que ele esteja a 0 pixels do topo e 0 pixels da esquerda, beleza? Senão ele vai respeitar o padding que eu dei aqui, ó. Lembra que eu dei um padding no nosso page header? Olha lá, ó. É justamente o padding que está ali, beleza? E aí eu precisei colocar essa posição relativa aqui, ó, senão é meio que ele fica por baixo do elemento. Quando eu coloquei ali a posição relativa para o elemento irmão, que é o container, aí ele já ficou por baixo ali do texto e aí ficou melhor visivelmente aqui para o usuário final, beleza? Então, ó, tá bem parecido com o que está ali, beleza? Eu não vou fazer essa parte do menu aqui porque a gente não vai ter outras páginas, beleza? Fechamos o nosso header, agora a gente vai brincar com essa parte aqui. Então, vamos lá, vamos voltar para o HTML. Vamos escrever aqui. Então, agora eu vou ter o meu conteúdo principal. Então, eu vou usar aqui, ó, o main, beleza? Vai usar aqui o HTML, que a gente fala de HTML semântico. Então, eu estou definindo mesmo a semântica da minha tela aqui, como que ela vai ser lida. E eu vou ter aqui, ó, uma seção que eu vou chamar ela de quote, beleza? Quote significa aspas, né? Então, aqui a gente tem as aspas aqui, ó, é uma imagem branca. Não sei se dá para ver no vídeo, mas é uma imagem branca. Essa aqui é a ideia. Então, vamos lá. Eu estou definindo uma seção quote. Estou usando a nossa classe container lá, porque eu quero centralizar o conteúdo. Ó, tá vendo? Ele tem uma margem da esquerda aqui, ó, e outra da direita ali. Estou definindo ali. Estou definindo uma div aqui, já já você vai entender. E coloquei a minha imagem. Como eu não vou estilizar essa div aqui, não precisei colocar nenhuma classe, nenhum ID, nem nada. E eu vou ter aqui, ó, o quote content. Lembra? Ó, eu sempre uso aqui, ó, o quote, né, que é o nosso primeiro cara ali. E continuo. Quando eu vou definir IDs. Aqui eu tenho um parágrafo. E aqui outro parágrafo para os nossos textos ali, beleza? Aqui, ó, já fiz diferente, tá vendo? Já defini a largura e a altura direto na imagem. Aí fica a seu critério, se você quer definir no CSS, quer definir direto na imagem, é seu critério. Então, assim está a nossa página, vamos começar a estilizar isso. Vamos lá. Eu vou vir aqui na nossa Session Quote Start e Session Quote End. Então, eu vou ter aqui, ó, o nosso quote, beleza? Eu vou também ter ali, ó, vou estilizar o container nesse caso. E o nosso bot content, beleza? Então, qual que vai ser a ideia? Eu vou definir aqui, ó, no nosso quote uma cor de background. Eu vou definir aquele light gray lá, né, um cinza mais claro. E eu quero um padding vertical de 40 e horizontal de 0, beleza? Então, ó, feito isso, a gente já tem ali a cor mais cinza aqui. A imagem das aspas está aqui e o texto está aqui. Agora eu quero posicionar um do lado do outro. Ó. Como que a gente vai fazer isso? Se eu voltar aqui na minha seção, você vai ver que eu tenho aqui a div, uma em cima, outra embaixo. Beleza? Porque por padrão, a div, ó, ela tem o display block. Beleza? Se eu colocar o display aqui outra coisa, ó, por exemplo, ó, inline block. Aí eu tenho que fazer o daqui também. Display inline block. Eles já meio que ficam um do lado do outro ali, ó. Mas eles não estão muito bem centralizados. Você pode ver que o texto está um pouquinho para baixo da imagem, ó. A gente vai fazer de um jeito diferente para ficar bonitinho. Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou usar o display flex
E aí você vai entender isso aqui na prática agora. Você pode ver até que já centralizou aqui o nosso cara, né? Então, qual que é a ideia aqui, ó, do Display Flex? O Display Flex, eu vou conseguir trabalhar melhor aqui os elementos na tela em questão de alinhamento, beleza? Então, quando eu uso o Display Flex, eu posso usar essas outras propriedades aqui, ó, que é o Justify Content e o Align Items, beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou falando para o nosso Justify Content para ele ser ao centro. Se eu colocar End, ele vai para o final, o Flex End também, o Flex Start é no início, beleza? E a Right Initial não interessa. E a gente tem aqui, ó, também o Space Around, beleza? Espaço entre os elementos, né? Tanto no centro quanto nas laterais. Espaço, Space Between, ou seja, são espaço entre os elementos. E o Event Layer, sempre que dá, coloca um espaço. E esses espaços vão ser sempre de tamanhos parecidos, beleza? Só que aqui eu coloquei Center, ou seja, eu quero justificar o meu conteúdo ao centro. O Display Flex, por padrão, ele tem um outro cara aqui que é o Flex Direction. Por padrão é raw, ou seja, é linha, é horizontal. E a gente tem o Column também, ó, que é o vertical, beleza? Ou seja, vai funcionar como se fosse uma coluna. E aí, isso interfere no comportamento do Justify Content e do Align Items. Não precisa preocupar agora muito com essa explicação aqui, porque eu vou dar uma aula específica disso, com vários exemplos para você entender melhor, beleza? E o Align Item Center, ó, pode ver que a imagem aqui, ó, se eu tirar ali, ó, ela fica mais para cima, ó. Quando eu coloco, então tá todo mundo no mesmo alinhamento ali, ó, certinho, beleza? E eu coloquei um gap de 20, o gap seria o espaço entre o elemento ali, ó. Se eu tirar, ó, eles se juntam, eu coloquei aqui 20 pixels, beleza? Então essa que foi a ideia. E aí você vai pausando o vídeo para você copiar o CSS que está aqui, beleza? Agora, o CSS desse cara aqui é o seguinte, ó. Eu defini um flex 1 aqui, ó. Então, ou seja, eu quero que ele ocupe o maior espaço possível disponível para esse elemento. Então, ó, se eu tirar, vamos colocar aqui rapidinho para você ver, ó, border, um pixel solid head. Então, essa sempre é uma tática para você poder ver os seus posicionamentos de elementos na tela. Defina uma borda da cor vermelha aí, ó, que você consegue ver o que está acontecendo, beleza? Se eu tirar o flex 1, ó, ele não está ocupando o espaço total do meu container aqui, ó, que é de 1024 pixels, beleza? Então, quando eu tiro, ó, ele não está ocupando. Pode ver que tem um espaço aqui e outro aqui. Ó, quando eu passo o mouse ali, aqui, ó, tá vendo? Tem dois espaços ali. Quando eu falo flex zoom, eu estou falando para esse elemento aqui, ó, do quote content, ocupar a quantidade de espaço disponível. E aí eu não tenho mais ali aquele espaço na esquerda e na direita, beleza? Alinhei o texto ao centro, defini aqui uma fonte de 20 pixels, beleza? Simples assim. Então, terminamos essa parte aqui. Vamos para a próxima. A próxima vai ser aqui, ó, esses eventos, beleza? Então, a gente tem aqui uma listinha ali de eventos que estão para acontecer. E aí eu vou colar também todo o HTML aqui e vou vir explicando. Então, ó, vou dar uns enters aqui. Beleza. Vamos lá. Criei uma section, defini o ID dela de Upcoming Events, beleza? E estou usando aqui ó, a div class container, beleza? Basicamente é isso. Deixa eu dar um enter outra div aqui. Então eu estou definindo aqui ó, o título e o divider, beleza? Tem aqui então o título e o divider. Criei uma classe nova, o nosso section title, beleza? Vou ter que utilizar ela. E eu vou ter um container aqui, o nosso content. Então eu tenho upcoming events content, beleza? Estou sempre usando o mesmo padrão. Defini um ID também, porque ele vai ser único. Essa div aqui, ó, ela vai ficar em volta desses caras. Ela vai ser para eu fazer esse alinhamento aqui, ó, deles um à esquerda e outro à direita certinho, beleza? E eu vou ter aqui também, ó,
cada um dos eventos ali dentro de uma div. Então, eu defini uma classe event, beleza? Então, aonde está esse conjunto aqui, ó, de imagem, o título da imagem, o texto e o botão, vai ser o meu evento. Então, é justamente o que eu tenho aqui, ó, minha imagem, apontando lá para o event img1. Aqui ela está apontando para o 2. O nosso texto, beleza? Então, eu defini um H3. Então, lembra, cada página, ela só pode ter um H1, beleza? E ele está definido logo aqui no começo. Cadê? Ó, nosso H1. O nosso H1 é o título principal. Isso é coisa para melhorar o site, para ele ser pesquisado no Google, beleza? O H2 ele pode se repetir. O H2 vai ser um título secundário. No caso, o nosso H2 aqui, ó, ele vai ser o título da seção. Qualquer outro título que eu tenha, eu já vou usar um cara menor. Então, eu estou usando o H3, beleza? O H1 é o maior e ele vem diminuindo até o H6, beleza? Então, defini um parágrafo com texto e o nosso botão aqui, ó, com a classe BTN. Mesma coisa no de baixo aqui, só mudou os textos, beleza? Se eu salvar, tá aqui, ó, a nossa tela. Então, a gente já tem a estilização do botão ali, então já está aparecendo bonitinho. Agora, a gente precisa alinhar esses caras na tela aí. Então, a gente vai para o CSS aqui agora. E aí, ó, vou definir aqui também. Lembrando o seguinte, o código-fonte desse site está disponível no meu GitHub, beleza? Então, se você quiser pegar os textos lá, é só ir lá copiar de lá, beleza? Então, eu vou definir aqui, ó, já a primeira tag. Vou querer dar um padding de 100 pixels vertical e nada horizontal, né? Porque a gente está vendo, tem um espaçamento aqui, ó, do texto até ali em cima, tem um espaçamento. Então, eu defini que é 100 pixels. Da onde que eu tirei 100 pixels? Eu fui testando aqui até chegar no valor que eu achei legal, beleza? É assim que às vezes funciona. Se você não tem um gabarito para seguir, de quanto que tem que ser esses espaçamentos, se ninguém te passou como que é, você vai definindo ali manualmente até você chegar num valor que seja satisfatório para você. Agora eu vou estilizar o nosso container de eventos, que é esse cara aqui, ó. O que eu vou fazer? Então eu vou vir, ó, upcoming events content, display flex, justify content space heavenly. Não, então eu quero que tenha espaçamento à esquerda, no centro, na direita, beleza? E aqui ele vai ter uma margem de cima de 60 pixels, ó, beleza? Aqui não apareceu porque eu ainda não tenho a largura da div de eventos, beleza? Pode ver até que ó, ela está ocupando espaço até demais ali. Então vamos lá. Vamos para a nossa div de eventos ali, ó. Então vou sempre seguindo a hierarquia, tá vendo? Vou lá na classe evento agora, eu vou falar que todo o texto dentro dela vai ter o alinhamento no centro e ela vai ter uma largura de 450 pixels. Olha, ele já deu uma melhoradinha, beleza? Mas ainda assim, as imagens ela tem tamanhos diferentes. Então, por mais que tenha a largura definida ali, ó, as imagens não estão respeitando. Então, a gente precisa arrumar as imagens. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no Event IMG, vou falar que a largura dela é 100%, ou seja, ocupe todo o espaço disponível e não tenha a sua largura de fato completa, né? Então, eu não sei qual que é a largura dessas imagens, não vai aparecer para mim aqui, ó, mas elas são bem grandes, tá vendo? Mas eu quero que quando eu defino a largura 100%, ou seja, ela vai estar 100% em relação aos 450 pixels. Então, a largura máxima dela vai ser 450 pixels. Estou definindo o border radius, né? Border radius é o arredondamento dos cantos aqui. E o box shadow é uma sombra. Então, ó, vamos ver como que ficou ali. Ó, beleza, vamos na classe evento aqui, ó, na nossa imagem. Se eu tirar a largura, ele ocupa tudo, senão ela vai ficar ali com os 450 pixels. Os cantinhos arredondados, né? Deixa eu aumentar aqui só para você ver, ó. Ó, tá vendo? Ó, os cantos arredondados. Eu defini apenas 4 pixels, né? Pouquinha coisa. E o box shadow é a sombra. Tá vendo? Ó, ele tem um cinzinho aqui, ó. Ele tem um cinzinho aqui, ó, é a sombra, beleza? Estou definindo uma sombra um pouco grossa, ela está até muito visível, né? Então eu posso trabalhar com esses elementos aqui do box shadow, que é a distância que ele vai ter, assim, ó, da direita, da esquerda, de baixo aqui, né? Da direita, de baixo, a largura dele, né? Essas coisas. Então, mais uma recomendação.
vai vir aqui, ó, e vai ver, ó, os diferentes tipos de box shadow que tem, tá vendo, ó? Como que você faz cada um deles. Dá uma estudada aqui, aplica esses exemplos, beleza? Então, basicamente, o que eu fiz ali, ó, se eu vier aqui brincar, ó, 9, ó, tô diminuindo a largura que ele vai ficar ali, ó, da direita, ó. Então, vou voltar pro 10. Eu tenho aqui também, ó. Então, tô dando setinha para cima e para baixo, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui, ó, é o que ele fica ali em relação ao topo, ó. Então, ó, vou voltar pro 10. Esse aqui, ó, aqui ele não tá aparecendo, que a gente tem que colocar pixels. Ó, é o quanto que ele vai ficar esfumaçado, tá vendo que ele tá esfumaçando, ó? Então, o 0, ele não vai esfumaçar, beleza? Esse aqui, ó, é a largura ali, ó, dele, tá vendo? Ó, o quanto que ele vai ultrapassar. Então, aqui eu deixei 1. E a cor, geralmente, a gente define em RGB justamente para definir essa porcentagem aqui, ó. Tá vendo? Ó, 90% é completo. A cor 000 é a cor preta, beleza? E à medida que eu vou diminuindo aqui, ó, ele vai ficando mais clarinho lá, ó. Então, a gente deixou 7% aqui. Beleza? Então, essa aqui foi a ideia. Vamos voltar. Agora a gente vai definir ali, ó, o nosso H3. O nosso H3, ó, eu estou definindo que ele vai ter uma margem de cima e embaixo de 20 pixels e eu estou colocando a fonte dele igual a 22. E aí, ó, finalizamos essa parte aqui. Agora a gente tem que mexer ali em cima no texto, tá vendo? Ó, aqui já está certinho, bem parecido com o que é aqui a imagem. Show! Agora aqui, lembra que a gente definiu aqui, ó, um section title. Eu acho que eu não coloquei ele aqui ainda. Vou colocar ele aqui. Eu apenas vou definir aqui, ó, uma fonte de 32 pixels, vou alinhar o texto ao centro e vou transformar o texto em maiúsculo. Ó, ficou pronto ali, beleza? Show! Acho que fechamos essa parte. Falta mais duas. Bora lá, aulinha grande, mas estamos acabando. Vamos voltar aqui para o HTML. Vamos para a seção Explorer. Então, ó, vou dar Enter aqui. Temos a nossa seção Explorer. Aqui, ó, é esse cara. Ele tem também esse overlay, então você já sabe a ideia. Eu vou precisar definir aqui, ó, uma posição relativa para o Explorer e para o Container, beleza? Então eu tenho aqui o overlay e aqui apenas um content. E aqui esse content, ó, ele tá meio que alinhado mais para a direita aqui, beleza? Então vamos supor que aqui, ó, seja um centro. E aí ele tá mais na parte da direita. E aqui, ó, o nosso texto, o divider tá na esquerda, beleza? Então a gente vai ter que mexer um pouquinho com essas coisas. Então eu vou usar a div aqui justamente para o display flex. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar aqui, vamos salvar, vamos para o nosso CSS. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Você já pegou mais ou menos a ideia, então eu vou colar todo o CSS aqui e vou vir explicando. Então, ó, vamos começar aqui, ó, no Explorer Start, beleza? Então, o que eu estou fazendo? Ó, estou definindo a nossa imagem de fundo, mesma ideia, eu estou falando que não vai se repetir, a posição vai ser do topo e ao centro, você já viu isso também lá no começo da aula. O background size é cover e a nossa posição relativa para funcionar ali o nosso overlay, beleza? Acabei fechando o HTML sem querer aqui. Agora o nosso Explore Content, né? Esse cara aqui, ó, que é o nosso irmão lá, né? Definir uma posição relativa para ele. Definir que ele tem uma altura de 600 pixels, né? Então eu estou definindo essa altura aqui, ó. Definir de 600 pixels. Coloquei o Display Flex, quero alinhar os itens, né? Verticalmente ao centro e horizontalmente à direita. Então eu coloquei aqui, ó, Flex End, beleza? Vou comentando aqui. Vamos salvar só para ver como que ficou aqui essas duas primeiras partes. Ó, beleza. Ele ainda não funcionou o nosso Display Flex. Então, basicamente, ó, eu defini aqui, ó,
uma altura de 600 pixels, a posição, então o overlay funcionou direitinho ali, defini a cor branca aqui, beleza? Vamos lá. Agora, para funcionar o nosso display flex, eu vou precisar definir a largura, porque senão ele está ocupando todo o espaço aqui, beleza? Então foi justamente o que eu fiz aqui, ó. Defini ali a largura de 500 pixels para a div, né? Que é essa div aqui, ó. Então o caminho que eu estou fazendo, ó, Explorer, Explorer Content, div. Explorer, Explorer Content, div. E aí, ó, a gente já tem ali nossa largura, ó. Pode ver que aqui, ó, não tem nada e na direita é o nosso texto, ó. Tá vendo? Tá direitinho ali. Se eu não colocar essa div aqui, ó, deixa eu tirar ela só para você ver. O que vai acontecer? Tá vendo? Ó, quando eu defino um display flex, ele atribui isso aos elementos todos da tela, ó. Fica tudo muito esquisito. Agora, quando eu coloco uma div em volta, é só a minha div aqui, ó, que aplica esse valor. Então, aqui, esses caras não sofrem o efeito do display flex, apenas a div. Então, essa que foi a ideia. Por isso que a gente coloca a div em volta, beleza? Agora, aqui, ó, vamos tirar os comentários. Eu tenho a nossa section title. Se a gente olhar aqui, o nosso título, né, o nosso texto está à esquerda e o divider também. Então, o que eu fiz aqui, ó, eu estou atribuindo apenas ao section title, que está dentro desse caminho aqui, ó, que o texto seja alinhado à esquerda. Com isso, eu não vou interferir em todos os outros que eu já usei para cima. E o divider, a gente colocou o divider aqui, ó, a gente definiu que ele fica ao centro assim, ó. Então, eu defini uma margem de cima e de baixo, né, de 20 pixels, e da esquerda para a direita, eu defini que é automático, né? Então, aí ele vai, centraliza. Se eu quiser tirar essa centralização dele, eu coloco a margem left aqui 0, ou seja, ele vai ficar à esquerda. Então, com isso, ó, eu consigo ter esse efeito aqui, tá vendo? Se eu tirar aqui, ó, ele volta lá para o centro, beleza? E aqui você pode ver, ó, que apenas esse cara ficou alinhado à esquerda, ó. O meu outro ali, ó, está alinhado ao centro direitinho. Show! Fechamos aqui, né? Então, pause aí para você copiar o HTML e pause para copiar todo o CSS, ó. Tem essa parte aqui e essa parte aqui. Bom, vamos aqui, se eu não me engano, é a última parte. Essa última parte, qual que é a estratégia? Tá vendo que tem 3 colunas aqui, ó? Tenho 3 colunas, beleza? O que eu vou fazer? Vou usar o display flex também. Então, eu vou ter uma div em volta desse cara, uma div em volta dessas duas imagens, outra div em volta dessas imagens. Eu vou aplicar o display flex na direção de linha, né? Então eu vou ter um elemento ao lado do outro. Para esses dois caras aqui, eu também vou aplicar para essas divs um display flex com a direção de coluna, para um elemento ficar um embaixo do outro, justamente para eu conseguir dar esses espaçamentos iguais aqui entre os elementos, beleza? Então vamos lá. Vamos jogar nosso HTML aqui. Vamos lá. Vamos explicar aqui, ó. Então eu tenho minha section. Defini o nome Upcoming Tools, porque, né, é o título lá, então geralmente é o mesmo o nome que eu uso para o ID. O nosso container, né, em volta de tudo. Então tem aqui, ó, o meu container. E as divs que eu falei, ó. Uma div ali para o grupo do texto, outra div para o grupo das imagens, beleza? Então eu tenho aqui, ó, as minhas imagens, 1, 2, 3, 4, beleza? Deixa eu salvar. É isso aí que a gente tem na tela, ó. Tá vendo? Tudo desalinhado. Agora vamos dar vida aqui ao nosso CSS, aqui a nossa tela. Vou copiar tudo aqui, já vou jogar aqui na tela. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, beleza. Só aqui. Primeira ideia, então estou definindo um pad de 100 pixels. Tá vendo também, ó, ele tem um espaçamento aqui, ó, de cima e de baixo. Estou definindo que esse espaçamento vai ser interno, beleza? Por isso que eu usei o pad ao invés da margem. Vou ter o meu container.
né? Então, estou aplicando somente ao container que está dentro de Upcoming Tools, beleza? Estou falando que esse container vai ter o display flex e eu vou justificar esse conteúdo com space around, ou seja, ele vai ter o espaçamento aqui, ó, entre ele, beleza? 1, 2. E aí eu vou ter um gap de 40 pixels. Então aqui, ó, a distância dessa primeira coluna para essa vai ser de 40 pixels, beleza? Eu estou definindo que a div, né? Então, todas as divs que estão dentro do container, elas vão ter o flex 1, ou seja, elas vão se expandir ao máximo que der e vão ficar da mesma largura, beleza? E estou falando que as imagens vão ter largura de 100%. Então, salvei aqui. Vamos ver como que ficou. Então, diminuir aqui. Vamos vir aqui para a nossa seção. Então, eu tenho aqui a minha div de texto, a minha div de cada uma das imagens. Vamos definir aqui, ó, uma borda, um pixel solid red. Então, ó, o flex 1 faz elas se expandirem e terem a mesma largura, por isso que eu usei o flex 1, beleza? As imagens, se eu não definir a largura 100% também, elas se expandem até a largura máxima delas, mas aqui elas estão respeitando a largura ali, ó, de cada uma dessas divs, beleza? Show. Agora a gente precisa definir os caras aqui, ó, dessas duas, né? Para elas ficarem com os mesmos espaçamentos que tem aqui, ó. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Né? Então vamos começar aqui, ó, o nosso section title e o nosso divider. Também alinhamento à esquerda e o margin left, né? Porque aqui, ó, eles estão à esquerda. Mesma ideia. E no nosso container de imagem, né, nossa classe de imagem aqui, ó, eu usei classe porque ele se repete, tá vendo? Por isso que eu não defini um ID. Eu estou falando que também tem o display flex na direção de coluna e um gap de 40. É o mesmo gap que eu usei ali em cima, ó. Então, quando eu salvo aqui, ó, eu tenho ali, ó, tá vendo? O mesmo espaçamento de 40 pixels aqui, ó. Ficou bem parecido, tá vendo? Ali ele está usando um espaçamento menor, eu usei um espaçamento maior aqui. Ficou alinhadinho à esquerda, mesma ideia, ó. O botão também está alinhado à esquerda, tá vendo? Ó, tudo direitinho. Se eu não colocar coluna, ó, eles vão ficar um do lado do outro. E o nosso gap é o espaçamento ali, ó. Se eu não uso, eu uso o display flex justamente para isso. Fechamos essa parte. Vamos para o finalzinho aqui, ó, que é o nosso rodapé. Então vamos lá. O nosso rodapé aqui, ele vai ficar, ó, depois do main. Então eu tenho o nosso page footer, a nossa classe container, justamente, ó, tá vendo? Tá alinhado ao centro aqui. Eu nem precisava do container, que é só alinhar o texto ao centro, mas eu coloquei o container. Tem um parágrafo e outro parágrafo com texto, beleza? Se eu salvar, né, então não tem nenhum CSS, fica daquele jeito ali. Agora a gente vai aplicar o nosso CSS ali. O page footer é bem pequenininho. Eu vou colocar ele logo abaixo do page header, porque ele é uma continuação da página, né? Então, futuramente, se eu for continuar dando manutenção nesse site aqui, incluindo novas seções, né, eu posso continuar aqui, ó, seguir adicionando novas coisas aqui para baixo. O rodapé eu nunca vou mexer, então não faz sentido ficar empurrando ele para baixo ali, beleza? Vamos voltar aqui no nosso rodapé. Então, ó, estou definindo a cor ali, aquele preto claro de background. A cor do texto vai ser branco. Vou alinhar o texto ao centro e vou dar um padding vertical de 40 e horizontal de nada. E voilà, temos aí o nosso site prontinho, ó. Muito parecido, obviamente não tem como ficar igual, porque eu não fiquei olhando qual que é o CSS desse site aqui, né? Eu fui criando da minha cabeça como eu deveria alinhar os itens, ó. Então tá aí a nossa imagem e tá aqui o nosso site. Lembrando que eu não fiz ele para funcionar em dispositivos móveis, dispositivo móvel, né? Então tá zoado, beleza? Tá zoado aí mesmo. Mas essa não deve ser a sua preocupação para você que está iniciando, beleza? Qual que é a sua preocupação aqui agora? Exatamente repetir o que eu fiz aqui e me marcar no LinkedIn. Vou colocar o link do meu LinkedIn aqui. E aí você pode me marcar lá, ó. Marca lá, tira um print do que você fez e marca aqui, ó, linkedin.com
/company/fábrica de código, beleza? O código-fonte, deixa eu pegar o link dele aqui também. É esse aqui, ó. Peguei o link. Deixa eu apagar aqui. É github.com/fábrica de código/website outdoor adventure, beleza? Então, faz lá o seu projetinho, me marca aí e, ó, estuda a documentação do CSS aqui, ó. Lá da Mozilla, beleza? Só digitar no Google ali CSS e ir para o site da Mozilla. Dá uma olhada em todas as propriedades que eu usei ali, que você ficou na dúvida. Vem aqui e olha. Igual eu falei de posição, falei de margem, de padding. Tem outras coisas que eu ainda não entrei no mérito aqui. Então, a gente vai aprender CSS com esses tipos de exemplos, né? A gente vai fazer páginas, vai criar aqui landing pages, formulários de cadastro, tudo com HTML e CSS apenas. E também vamos ter aulas específicas. Display Flex e Display Grid vão merecer aulas específicas. Eu sei que essa aula ficou grande, mas se você curtiu, deixa aí seu curtir. Né? Ficou alguma dúvida? Coloca no comentário ou aqui no YouTube ou lá no Discord, beleza? E compartilha essa aula aí também com quem está aprendendo a programar, com quem está dando os primeiros passos. Tenho certeza que essa aula vai ajudar bastante gente aí, beleza? Espero que você tenha gostado. Valeu, até a próxima.